Dia. Vocês estão animados? Animados mesmo? Meus irmãos, no Senhor Jesus, nós somos fortalecidos. Todas as manhãs, a misericórdia dEle se renova nas nossas vidas. E quando a gente já acorda abençoado, porque a bondade e a misericórdia do Senhor já se renovaram. E a gente começa um dia abençoado. A alegria do Senhor é sempre a nossa força. Lembrando sempre que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque Ele venceu os 3 inimigos que jamais poderíamos vencê-los. E na cruz Ele venceu o pecado, a morte e as trevas, e Ele nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as trevas, e nos fez mais do que vencedores, e mais, pagou o preço, nos justificou, e agora em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, marcados pelo sangue do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. E Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós para sempre e nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. O que a gente precisa mais na vida? Qual que é a sua frustração? O que lhe falta para você ser plenamente realizado? Irmãos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Às vezes eu encontro pessoas assim, agitadas, ansiosas, preocupadas, frustradas. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, nós já temos tudo o que precisamos para ser feliz. Eu costumo dizer que para ser feliz eu só preciso de uma garrafinha d'água, uma Bíblia e um lugar sossegado, para eu buscar o Senhor. São os momentos que eu mais gosto, um dos momentos que eu mais gosto da minha vida, quando eu tenho um tempo livre, não tenho compromisso na minha agenda, eu consigo ficar em casa e gastar um dia só num cantinho, lendo a palavra e orando, tendo tempo com Deus, intimidade com Deus. Às vezes nós estamos agitados, o mundo tem nos tornado o povo de Deus agitado. O povo está ansioso, preocupado. E sabemos, irmãos, que o nosso Deus cuida de nós. É o nosso pastor e nada nos faltará. Descansa no Senhor, espera nele. Há 3 verbos que se repetem muito no livro de Salmos: confia, descansa e espera no Senhor. Confia, espera, descansa no Senhor. Confia no Senhor, espera nele, descansa no Senhor. Eu vivo esses 3 verbos todos os dias na minha vida. Essa identidade espiritual, quem nós somos em Cristo Jesus. É importante a gente às vezes meditar nisso. Quem nós somos em Cristo Jesus. E quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, a gente começa a viver mais em paz, segurança. Os medos se afastam, as inseguranças se afastam, e a gente consegue viver em paz com o Senhor, sabendo que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Confiar no Senhor. Irmãos, não tem nenhuma novidade do que está acontecendo no mundo. A iniquidade se multiplica, a violência se multiplica, a corrupção se multiplica, guerras, terremotos. Não tem nada novo debaixo do céu que a gente não saiba. E o que isso nos desperta, na verdade, é um senso de urgência, porque a volta do nosso Senhor está próxima. Enquanto Ele não volta, não temos que estar perplexos, brigando com um e com o outro. Nós temos é que cumprir a missão que Ele nos deixou. Não se preocupe, quando os discípulos, lá em Atos 1, estavam perguntando, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o poder? Não se preocupa com isso. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e testemunharão. Vão pregar o Evangelho, vão testemunhar. O que nós precisamos como crentes, como igreja, é manter o foco naquilo que Jesus nos mandou fazer. Obediência, confiar nele. Não fiquem preocupados nem ansiosos. Podem confiar.
e busque, ore, proclame, cumpra a missão, pois eu estarei com vocês o tempo todo. E um dia todos nós estaremos na casa do Pai Celestial. Meus irmãos, ser crente é a melhor coisa que tem na vida. Andar com Jesus, buscar o Senhor, ter intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, é a coisa mais preciosa que tem na vida, é conhecer e andar na presença de Deus, ter intimidade com Deus, irmãos, buscar o Senhor. Você tem gastado tempo com Deus? Por exemplo, uma manhã de sábado, você acordar e falar, olha, essa manhã eu vou ficar só orando e meditando na palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você ficou 5 horas orando, buscando o Senhor? Foi a última vez que você ficou uma manhã, um dia, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor? Investir tempo para buscar o Senhor, orar, ter intimidade com Deus. Como nós precisamos de uma geração que tem intimidade com Deus. Líderes que têm intimidade com Deus. Pais que têm intimidades com Deus. Maridos que têm intimidade com Deus. Esposas que têm intimidade com Deus. Mães que têm intimidade com Deus. Jovens que têm intimidade com Deus. Líderes, diáconos, homens, mulheres que têm intimidade com Deus. Gente que anda na presença do Senhor, irmãos. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ele é a nossa alegria, a nossa força. Não há motivo para andarmos perplexos, desanimados, frustrados. Frustrado com o quê? Não alcançou bens materiais? Ainda que a figueira não floresça, que a videira não produza o seu fruto, que não haja gado na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que frustração! Se somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você tem ideia do que é ser co-herdeiro com Cristo Jesus? Se você estivesse no testamento, por exemplo, do Bill Gates, você, acho que nem estaria aqui. Imagina você co-herdeiro lá com o Bill Gates da fortuna dele. Ou do moço lá da Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo. Para mim não significa nada ser co-herdeiro do Bill Gates. Porque o que eu herdar dele, eu não vou conseguir usufruir nem 50 anos. É pó. Só adquire coisa que alimenta a carne. Mas ser co-herdeiro com Cristo Jesus significa vida eterna no reino e na glória de Deus, onde a traça não consome, nem o ferrugem, nem o ladrão pode roubar. Nosso tesouro, irmãos, está em Cristo Jesus. Ser crente é maravilhoso. Eu ainda não comecei a mensagem nesta manhã, apenas uma palavra aos irmãos, que converso com tanta gente, me envolvo e visito, e converso, me reúno, às vezes encontro líderes, pastores frustrados, desanimados, reclamando da vida. Você está achando ruim ser pastor? Vai ser policial lá no Rio de Janeiro. Trabalhar lá no Morro do Alemão. Ser policial no Rio, você sai de casa, não sabe se volta. Eu oro pelos policiais, coitados. Os caras atiram mesmo para matar o policial. Uns anos atrás, aí 2 jovenzinhos do interior da Igreja Batista passaram o concurso da Polícia Militar, foram para o Rio fazer o curso lá da Polícia Militar. Aí saíram do curso, estavam indo lá para o local. Os caras lá fuzilaram os meninos. Pastor, tio dele, me ligou para o pastor, mataram os meninos de graça. Porque estava com a roupa de polícia, estava fazendo o curso da academia lá, veio do interior do Rio, fez o concurso, passou, aí estava fazendo treinamento. Aí andando na rua, voltando lá para o lugar onde estava hospedado, mataram os meninos. Irmãos, o Senhor é conosco. Pastores, o Senhor é conosco. Nós nos fortalecemos no Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Como disse ontem, é o maior privilégio que alguém pode ter, é ser pastor. Que honra, que privilégio, liderar e cuidar da noiva do Senhor Jesus, o que há de mais precioso na face da terra. Somos o povo de Deus, irmãos, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo de Deus, povo que tem intimidade com o Senhor,
povo que anda na presença de Deus, povo que tem intimidade com o Senhor. Somos o povo crente, que tem uma vida que vive para a glória de Deus. Deixe-me ler a palavra do Senhor com os irmãos nesta manhã. Quero cumprimentar todos, o nosso presidente, pastor Gilvan, pastor Raimundo, louvar a Deus pelas as organizações que nesta manhã apresentaram aqui os seus relatórios. E uma coisa, queridos, a gente precisa sempre lembrar: todas as organizações batistas foram criadas debaixo da visão, da égide da grande comissão. Todas. Quando se criou a Convenção Batista Brasileira, foi debaixo da visão da grande comissão. Os seminários foram criados exatamente debaixo da visão da grande comissão. Vamos formar líderes, pastores, porque vamos avançar, vamos plantar mais igrejas, vamos alcançar o Brasil com o Evangelho. A Convenção Batista Brasileira foi criada em 1907 para unir as igrejas, para a gente avançar e pregar o Evangelho no Brasil e fora do Brasil. As mulheres batistas, os homens batistas, a juventude batista, os colégios batistas, tudo que existe como organização batista foi criado para cumprir a grande comissão. Se uma organização batista não está trabalhando e contribuindo para a multiplicação de discípulos, ela não tem razão de existir. Se é só para cumprir a burocracia de estatuto e regimento, isso não faz diferença nenhuma. Seminários existem para formar líderes, pastores com visão missionária, missionários para o Evangelho avançar, para plantarmos mais igreja, alcançarmos as nações com o Evangelho. O seminário existe só para se existir só para dar diploma de curso, qualquer faculdade aí faz. A nossa missão é outra. As nossas organizações só têm razão de existir se for para contribuir para o crescimento, o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. As convenções estaduais foram criadas para unir as igrejas, para pregar o Evangelho. Não é para mantermos apenas uma burocracia batista eclesiástica, mas para fazer a obra do Senhor. Para trabalhar a educação cristã, o discipulado, para trabalhar a evangelização, para trabalhar o avanço, a plantação de igrejas, para unir as igrejas, para a gente alcançar o Piauí, o Brasil e o mundo. A responsabilidade de alcançar o mundo com o Evangelho é das igrejas batistas do Piauí, dessa convenção. Imagina, irmãos, se não existisse mais nenhum crente na face da terra, só a Convenção Batista Piauiense. Imagina se o Brasil e as nações dependessem só das igrejas que tem na Convenção Batista Piauiense. O que seria? Imagina se hoje nós tivéssemos somente as igrejas da Convenção Batista Piauiense. Os pastores, os líderes, não tivesse mais igreja nenhuma, evangelho nenhum em lugar nenhum, e a evangelização do mundo dependesse da Convenção Batista Piauiense. Como é que seria? Qual seria a visão dessa convenção? Quais seriam os planos dessa convenção? Quais seriam as ações desta convenção? Como as igrejas se comportariam? Como os pastores se comportariam? Como a juventude se comportaria se nós tivéssemos na face da terra somente a Convenção Batista Piauiense, só as igrejas dessa convenção? Como que seria, irmãos? Se a Ásia dependesse dos irmãos, se a África, se a Europa, se o resto do Brasil, se todo esse estado, o Brasil inteiro, só tem crente, só tem cristão nas igrejas da Convenção Batista Piauiense, não tem mais lugar nenhum. Se dependesse só da gente, como que nós iríamos nos comportar? E o desafio nessa manhã é que os batistas piauienses se comportassem e trabalhassem como se dependesse só deles para alcançar as nações com o Evangelho. Se dependesse só das nossas igrejas para alcançar o estado do Piauí, como que seria? Se os milhões e milhões de pessoas que não conhecem Cristo Jesus dependesse só dos batistas piauienses, como que seria? Se a grande comissão dependesse só da sua igreja, pastor. Se as nações dependessem só da sua igreja, só da sua organização. Se esse estado dependesse só dos batistas para ser evangelizado, se o Brasil dependesse só dos batistas piauienses para ser evangelizado, como que seria? A visão, irmãos. Qual é a visão que nós temos da igreja, do reino, de quem nós somos em Cristo Jesus? Qual é a visão que nós temos da grande comissão? O nosso compromisso, a nossa entrega,
o nosso envolvimento. Uma convenção com 70 anos, vibrante. E eu estou vibrando, irmãos, do que eu estou vendo aqui com essa convenção. Nós vamos avançar muito mais. Se os irmãos continuarem trabalhando unidos com a visão missionária, daqui a 5 anos nós teremos o dobro de batistas nesse estado, o dobro de igrejas. Vamos alcançar cidades, vamos alcançar bairros, vamos expandir, alcançar outros estados, vamos alcançar nações com a Convenção Batista Piauiense em nome de Jesus. Eu creio nisso, você crê nisso? Mas para isso precisa haver unidade, dependência de Deus e vida cheia do Espírito Santo, especialmente dos líderes, especialmente dos pastores, especialmente daqueles que estão à frente liderando. Buscar a visão de Deus, buscar a direção do Espírito, buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é que vai fazer toda a diferença. O que dá o ritmo ao avanço da obra do Senhor não são estatutos e regimentos de organizações. O que dá ritmo, avanço à obra do Senhor, são vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, todas as organizações batistas foram criadas debaixo da visão da grande comissão. E o núcleo da grande comissão, o objetivo central da grande comissão é multiplicar discípulos, fazer discípulos. Nós batistas precisamos virar uma chave, pastores, a nossa mente. Nós produzimos membros para as igrejas e temos que produzir discípulos que se multiplicam. É mais ou menos assim. Geralmente a gente espera 4 coisas de um crente batista, um membro de igreja. Ele se converte, dá-se algumas aulas que a gente classifica às vezes como discipulado, mas isso ainda não é discipulado. Discipulado é muito mais do que isso. A gente dá algumas aulas na classe de novos crentes, preparando para o batismo. Ensina as doutrinas batistas sobre a salvação e prepara o candidato para responder as perguntas na profissão de fé. E aí ele vai e responde. É batizado, recebe o certificado de batismo e o carimbo de membro da igreja. Pronto, é membro de uma igreja batista. O que a gente espera dessa pessoa geralmente? 4 coisas. Primeiro, que frequente a programação da igreja, venha nos cultos, está ali presente, assistindo. Segundo, que ele contribua, que oferte, que entregue o dízimo. Terceiro, que esteja na doutrina batista. E quarto, que não crie problema para os pastores. Pronto. Olha que membro maravilhoso, não perde um culto. Fiel no dízimo, está ali cada domingo, cada fim de semana, cada quarta-feira no culto de oração, se tiver, contribui, é dizimista, oferta, está ali batista, na doutrina, e não cria problema. 20, 30, 40 anos na igreja, pensa aí, o batista raiz, um membro exemplar, nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Irmãos, nós ao longo das décadas nós produzimos membros para as nossas igrejas. É mais ou menos assim, é tipo um sócio do clube. Batizou, se tornou membro da igreja, se tornou sócio do clube batista. Você precisa frequentar o clube, contribuir financeiramente, respeitar as regras do clube e não criar problema para os líderes do clube. Sou membro da igreja batista. Não tem vida de oração, não tem intimidade com Deus, às vezes trata mal a esposa, trata mal o esposo, faz negócios que não são decentes, membro da igreja. Irmãos, nós temos que produzir muito mais do que membros de igreja, nós temos que produzir discípulos que se multiplicam. Vidas cheias do Espírito, o discipulado é um processo contínuo de transformação da nossa natureza na natureza de Cristo. De buscar o Senhor, de ter intimidade com Deus, de gente que ora, gente que busca o Senhor, gente que evangeliza e compartilha o amor de Deus naturalmente como estilo de vida. Evangelização e discipulado não são programas de igreja. Evangelização e discipulado são estilo de vida. Oração não é programa de igreja, oração é estilo de vida. Quando alguém diz, eu sou crente, opa, essa pessoa é uma pessoa de oração. Eu sou crente, naturalmente essa pessoa flui o Espírito na vida dela e ela evangeliza e discipula.
Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele dizia isso do Espírito que eles iriam receber. Evangelização, oração, evangelização e discipulado não são programas de igreja, são estilo de vida dos crentes naturalmente. Missões é estilo de vida. Isso é natural. A gente prega o evangelho naturalmente. E nós batistas, a gente vem dando uma guinada nisso, irmãos, já há alguns anos. Com essa visão de multiplicação de discípulos, pequenos grupos, oração, orar por pessoas, ter relacionamento intencional para evangelizar e discipular pessoas. Membro, não basta ser membro de uma igreja batista, é preciso ser um discípulo, cheio do Espírito, para viver intensamente a vida cristã. Começando com nós pastores e líderes. Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E olha agora o que diz o verso de 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é um ensino que nós precisamos aprender logo no início da caminhada cristã. Porque nascemos de novo. E uma das coisas que a gente tem que entender, que alguém quando se torna discípulo de Jesus, a vida dele dá uma mudada, uma guinada, vira de cabeça para baixo, muda o foco, muda as razões, as prioridades. E a gente então passa agora a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando eu encontro um crente, a conclusão que eu chego é o seguinte: olha, ele não vive para si mesmo, ele vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O nosso foco de vida não está em nós, está em Cristo Jesus. Nós não estamos mais no centro das coisas. Agora nós morremos e Cristo Jesus vive em nós. Então quem comanda a nossa vida agora é Cristo Jesus. Tudo que a gente faz, a gente submete a Cristo Jesus. O que temos é dele. O que decidimos, a gente se submete a ele. Ele lidera, ele comanda a nossa vida. Ele morreu por todos, para que os que vivem agora nele não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente vive, a vida do crente é Cristo Jesus, irmãos. A gente tem que fazer sempre uma reflexão. O meu estilo de vida glorifica ao Senhor? Eu estou vivendo em função de Cristo Jesus ou eu estou vivendo em função de mim mesmo? Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora o conhecemos, não conhecemos mais desse modo. O conhecemos ressurreto, vivo, Filho de Deus, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E aí o verso 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo é o quê? As coisas velhas, e agora tudo é novo. A gente continua com o mesmo corpo, a gente continua no mesmo contexto, entretanto, agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E o principal ponto dessa criatura é que ela vive agora em função de Cristo, vive para a glória de Cristo Jesus. Tudo se fez novo, agora é uma nova vida. Não, agora não há mais murmuração, nem maledicência, nem fofoca, nem mentira, nem conversa fiada, nem mágoa, nem discórdia. Foram transformados pelo Espírito e na vida deles o fruto do Espírito é evidente. Paz, bondade, amor, alegria, pois são uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí diz o verso 18, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e olha agora, e nos confiou o quê?
O ministério da... Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Cada um de nós é um ministro da reconciliação, irmãos. Cada crente recebeu 3 poderes ao nascer de novo: o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito. E para exercer o ministério da reconciliação, não tem como sem o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito que habitam em nós. Evangelizar, discipular é ministrar na vida das pessoas esses 3 poderes: o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito. E nós temos esse poder em nós. O ministério da reconciliação foi nos confiado pelo Senhor e Ele nos capacitou para viver esse ministério da reconciliação. Não é conhecimento humano, não é habilidade humana, é a simplicidade do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder da oração, o poder da palavra. E aí nós negligenciamos esse ministério quando não temos uma vida de oração, quando não oramos pelas pessoas, quando não oramos. Quando você vai no hospital, você ora. Quando você vai num lugar, você ora. Quando você está num lugar, você ora. Deus abençoe essas pessoas. Você ora pela sua vizinhança, ora pelos seus amigos. Irmãos, vocês não imaginam o poder da oração que está em nós. O maior medo do reino das trevas, do diabo, é que o povo de Deus ore. Porque ele sabe que quando a gente ora, coisas acontecem. A gente negligencia esse ministério porque a gente não ora. Irmãos, eu quero tocar nesse ponto aqui para nós batistas. Qual é o culto menos frequentado geralmente nas igrejas batistas? Se nós marcarmos uma sexta-feira à noite, um churrasco, picanha, linguiça, Coca-Cola, sai do trabalho e vem direto para a igreja, de graça aqui, vai ter um churrasquinho hoje, vamos queimar uma carne aqui e conversar um pouquinho. E vem, tem picanha, tem maminha, tem farofa, e tem linguiça, asinha de frango, tem Coca-Cola, tem refrigerante de graça. Sai do trabalho e vem para cá na igreja que a gente vai ter um momento de comunhão. Numa sexta-feira a gente marca isso e na outra sexta-feira marca uma vigília de oração. Qual das duas reuniões vai ter mais gente? O churrasco. Agora você acha o seguinte: o povo de Deus que é mais atraído, que ama mais picanha, Coca-Cola e linguiça do que buscar a face do Senhor, vocês acham que impacto a gente vai fazer nesse Piauí? Que nações nós vamos alcançar? Vocês acham que o diabo está brincando? Está rindo da gente? Um povo que é mais atraído pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. O meu povo perece. E aí no nosso meio são famílias destruídas, ministérios que caem, líderes que tropeçam, discórdia, desunião, mágoa, falta de perdão, divórcios, filhos rebeldes e outras coisas que vão acontecendo no nosso meio e nós não sabemos por quê. Porque o meu povo ama mais um espeto de picanha e um copo de Coca-Cola do que estar na minha presença e buscar a minha face. O profeta Isaías, no início da palavra do capítulo 1, os primeiros capítulos de Isaías, ele diz, o Senhor diz: o boi, o jumento conhece o seu possuidor, o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Intimidade com Deus, meus irmãos. O poder da oração, o poder da palavra de Deus que habita em nós, o evangelho que nós recebemos. Ministrar isso na vida das pessoas, compartilhar o evangelho. Outro dia eu falava para pastores no Rio de Janeiro, pessoas têm vergonha de botar uma camiseta, essa camiseta amarela linda, é a camiseta que eu mais gosto, Jesus transforma, o nome de Jesus. Tem gente que tem vergonha de botar, pastores que não botam a camisa com o nome de Jesus, para ir no shopping, mas bota a camisa do time dele de futebol, com a propaganda de uma Bet lá, com a propaganda de um monte de empresa, e sai arrastando no corpo, pelo menos 3, 4 propagandas de empresa, com a camisa de um time, que às vezes só anda perdendo, não sei o quê, e ele fica cheio de orgulho, defendendo, conversando bobagem, brigando com um e com o outro, pelo um time que ganha, perde, mas não tem coragem de botar a camisa de Jesus no peito e dizer, esse é o Senhor da minha vida, esse morreu na cruz por mim, esse me restaurou, esse me amou, ele é o meu pastor, ele é o Senhor da minha
minha vida, Ele que virá me buscar, Ele me deu vida eterna, Ele que me sustenta, Ele é a minha alegria, a minha força, é a minha razão de viver. Temos coragem de botar uma camisa de time de futebol com propaganda de casas de apostas, mas não temos coragem de botar uma camiseta com o nome de Cristo Jesus e sair na rua para caminhar, ir num shopping, em algum lugar. Desculpe, irmãos. Talvez, pastor, nunca vão me convidar para voltar a pregar aqui. Não estou preocupado se você está gostando do que eu estou falando ou não. Cansado, meu irmão. Cansado de ver um reme-reme de igreja, de pastores, que a coisa não vai, só reclama, só murmura, achando defeito em tudo. Reclama de convenção, reclama disso, reclama daquilo. Diga ao meu povo que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. Esse depender do poder de Deus, irmãos. E buscar a face do Senhor. A minha vida de oração deu uma guinada. Há alguns anos. Quando eu morava em Brasília. Eu quero contar algumas experiências que eu tive na vida para os irmãos. Morava em Belo Horizonte. Mudamos para Brasília, tínhamos 2 filhas que nasceram em Belo Horizonte, a Fernanda e a Ana Flávia. E Deus nos abençoou em Brasília com um menino, com um filho, o Guilherme. Hoje ele está com 24 anos. O Guilherme nasceu e para nós foi uma grande alegria. Nasceu um menino lá em casa. Era a esposa e as meninas. Contra a votação ela sempre ganhava de mim. Aí agora vem um menino para me ajudar. Eu brincava com elas assim. Agora tem um para me ajudar aqui. Brincadeira. E o Guilherme nasceu, que alegria, irmãos, que alegria, que bênção. Ele tinha 14 dias de vida, 14 dias de vida. E nós tínhamos uma consulta com a pediatra no Hospital Santa Lúcia, que fica na ponta da Asa Sul, ali em Brasília. Era uma segunda-feira. A consulta era 7 horas da manhã. Naquele dia eu tinha compromissos, eu ia no hospital com a minha esposa, faria essa consulta, ia deixá-la em casa com o Guilherme, voltaria, ia para o aeroporto, deixaria o meu carro, e aí eu ia para Salvador. Até quarta-feira eu ia falar no encontro de gerentes regionais da Caixa Econômica Federal. Naquela época eu trabalhava na Caixa Federal, eu era executivo da Caixa na Matriz, trabalhei na Caixa quase 20 anos, também era pastor. E a minha semana naquela agenda estava intensa. Eu voltaria quarta-feira, no finalzinho do dia, chegaria a tempo de ir para o culto de oração da igreja na quarta-feira. Uma agenda super intensa. Chegamos no hospital, a médica atendeu, olhou e tal, e falou assim: olha, paz, o Guilherme vai precisar ficar internado, ele vai precisar fazer uma cirurgia. Eu falei: não, doutora, a gente não veio aqui para fazer cirurgia, não. É uma consulta rápida que a gente precisa ir embora. Ela falou: não, vamos precisar fazer uns exames aqui. Uma alça intestinal entrou dentro da outra. E está tudo travado, a gente tem que abrir esse negócio. Irmãos, eu sei, aí eu liguei para o médico, a gente tinha chegado a Brasília há pouco tempo, eu ainda tinha o nosso pediatra lá em Belo Horizonte das crianças. Eu liguei para ele, expliquei a situação, ele falou: olha, tem que fazer esses e esses exames, checa isso, checa aquilo. Consultei outro médico amigo. E passamos aquela manhã inteira naquele hospital fazendo os exames. Resumo da obra: 2 horas da tarde, a gente estava na UTI neonatal, preenchendo os formulários, e o Guilherme ia ficar ali, e ele estava já dentro daquela incubadorazinha lá, cheio de fiozinho, e o médico entregou as roupinhas dele para nós, assim, botamos na sacola, e eu disse: agora vocês podem ir para casa, que ele vai ficar internado amanhã, para fazer a cirurgia amanhã de manhã. Peguei na mão da minha esposa, a gente saiu pelo aquele corredor do hospital, irmãos, ela chorando. E aí vocês imaginam o que eu fiz no meu dia. Passamos na escola, pegamos as meninas e fomos para casa. O que vocês acham que nós fizemos quando chegamos em casa? Vocês acham que nós fomos para comer uma pizza? Vocês acham que eu fui assistir algum programa, algum filme? Vocês acham que eu fui
fazer alguma outra coisa. Fui jogar um futebol. Eu acionei o nosso líder de oração da igreja. E eu comuniquei com os diáconos, eu mobilizei a igreja para orar. E eu fui para casa com a minha esposa, nós entramos dentro de casa, botamos as coisas de um lado, fomos para o quarto, eu, ela e as meninas, nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Naquela noite, eu fiquei orando até 2 horas da manhã. No outro dia, saí cedo para ir para o hospital com ela, e no carro a gente foi orando. Enquanto aguardava ali na antessala da UTI, para falar com a médica de plantão, a chefe da UTI, a gente estava orando. E nós paramos tudo, eu não viajei mais para Salvador, cancelei tudo, a minha agenda virou de cabeça para baixo, e o que agora ocupava a primeira linha de prioridade da minha agenda? Orar. O que mais eu fazia? Eu orava, cancelei tudo. O que assumiu a prioridade da minha agenda? A oração. E sabe por que a oração ocupou o topo da minha agenda? Porque eu tinha um motivo que tocava o meu coração. Sabe por que a gente não ora? A oração não está no topo da prioridade da nossa agenda, porque a gente não tem motivo que toca o nosso coração. Se tivesse, a gente estaria na vigília de oração. Se tivesse, a gente estaria no culto de oração. Se tivesse, a gente estaria em casa orando. Mas enquanto os pecadores, os perdidos do estado do Piauí não tocar no nosso coração, a gente não dobrará o joelho por eles. Enquanto as nações que perecem sem Cristo não tocarem o nosso coração, nós não dobraremos os nossos joelhos por eles. Enquanto os nossos vizinhos, enquanto o ministério na igreja, enquanto o pastor, enquanto a obra não tocarem o nosso coração, nós não dobraremos joelhos por eles. Agora eu tinha um motivo, e eu clamava ao Senhor, e eu orava, e eu chorava, e dizia: Senhor, tem misericórdia. Oh Deus, estende a tua mão sobre a vida do Guilherme, tem misericórdia, Senhor. E orei um pouquinho, e orei mais, e eu fui dormir 2 da manhã, orando. E no outro dia, se você ficar até 2 horas da manhã, provavelmente vendo algum programa de televisão, no outro dia você vai querer acordar 10 horas da manhã. Eu fui dormir às 2, orando, acordei cedo, orando, e continuei orando no meu dia. Porque eu tinha um motivo que tocava o meu coração. E aí conversei com aquela médica, que estava no plantão, e ela disse para mim: olha, o Guilherme nos surpreendeu hoje à noite. A gente adiou a cirurgia. Ele vai ficar em observação até o final da tarde. Aí no final da tarde, e o resto do dia? Para onde eu fui no resto do dia? Eu fui fazer o que no resto do dia? Orar, meu irmão. Quando você tem um filho na UTI, numa incubadora, prestes a fazer uma cirurgia, ele com 14 dias de vida, você tem motivo para orar. Final da tarde, a médica disse para nós o seguinte: olha, nós vamos colocá-lo na semi-UTI, e vamos acompanhar. Ele saiu da UTI para a semi-UTI. Aí no dia seguinte nós ficamos lá orando. Aí no dia seguinte ele foi para o quarto, e depois ele foi para casa e não fez a cirurgia. Poderia ter feito a cirurgia. Mas o que eu estou contando isso para os irmãos é que Deus tocou na nossa vida e nos deu aquela experiência para a gente aprender que a prioridade da nossa vida é a oração. Nós batistas precisamos pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos encha de sede da presença dEle. A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. Sede. E nós oramos, não é porque temos necessidades materiais, é porque a nossa alma tem prazer na presença de Deus. A oração é intimidade com Deus. A gente ora porque a gente quer ter intimidade, desfrutar da intimidade da presença de Deus, irmãos. Quando a gente tem motivos que tocam o coração, a gente busca o Senhor. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. E nos encarregou da mensagem da
reconciliação, diz o verso 19. E o 20 diz, portanto, nós somos embaixadores em Cristo Jesus, e uma vez embaixador, sempre embaixador. Uma vez mensageira, sempre mensageira do Rei Jesus. Esse ministério, irmãos, de reconciliação só pode ser exercido no poder da oração, no poder da palavra e na total dependência do poder de Deus. Eu pastoreava em Brasília, queridos. Morei 10 anos em Brasília. Pastoreamos a segunda igreja, Deus nos deu o privilégio, a honra de pastorear aquela igreja. E também eu trabalhava na Caixa Federal. Uma vida muito intensa. E um dia eu descobri que eu era um pastor, Gilvan, eu era um pastor idólatra. Eu tinha um ídolo. Pregava toda semana, meu irmão. Pregava. Firme na igreja, fazendo missões, abrindo congregação em um monte de lugar nesse Brasil. Mas aí eu descubro que eu tenho um ídolo. Olha que coisa, rapaz. Um pastor que tinha um ídolo. E como é que eu descobri que eu tinha um ídolo? Às vezes, pastores, nós estamos cultivando ídolos na nossa vida. Irmãos, às vezes temos ídolos na nossa vida. E temos altares, construímos altares para esses ídolos. Coisas que são mais importantes do que Deus na nossa vida. E qual era o meu ídolo? Um dia estava no finalzinho do expediente, ia sair do trabalho umas 4, 5 horas da tarde, passar em casa, pegar minha esposa e a gente ia numa consulta de rotina. E eu atendi uma ligação, era o pastor Oliveira de Araújo, presidente da Convenção Batista Brasileira naquela época. E disse para mim, Fernando, tudo bem? E tal. Ele nem me conhecia não, muito bem não. Eu era nacionalmente desconhecido nesse meio batista. E ele falou, olha, seu nome foi indicado aqui para ser o líder de missões nacionais, diretor de missões nacionais. Eu falei, pastor, eu acho que vocês erraram o telefone. E deve ser outro Fernando, não sou eu não. Aí, não, é você, falou e tal, etc e tal, contou essa história toda lá. Eu cheguei em casa e falei isso para minha esposa. Eles mandaram um e-mail, eu falei para minha esposa, eu não vou nem orar. Porque isso não é de Deus. Deus não quer isso para nós. A minha esposa dizia que o Rio de Janeiro é a última cidade que ela queria morar. Eu ia largar Brasília para ir para esse negócio de missões. A junta vivia um momento difícil, farol baixo, dificuldades. E eu disse para minha esposa, eu não vou nem orar. E ela falou assim, eu acho melhor a gente fazer pelo menos uma oração, porque aí a gente responde sem mentir. E assim, a cultura da mentira no Brasil é muito comum. Mentira faz parte do linguajar nosso. Às vezes a gente não tem coragem de dizer não para uma pessoa, a gente mente. Ah, eu vou, meu irmão, eu vou lá no pequeno grupo e tal. Sabe que não vai, sabe que não vai. Atrasa e fala não sei o que, conta história. A gente inventa história, conta mentira. Para agradar os outros. Isso aí é outro capítulo. Outra história. Quem tem uma vida cheia do Espírito anda na luz, meu irmão. Não inventa história para justificar suas falhas, não. Não, eu não vou não, eu não posso ir não. Eu tenho outro plano na minha vida hoje, eu não vou poder não. Outro dia eu posso até ir. Mas não fale mentira para justificar suas falhas. Aí ela falou assim, não, mas não vamos mentir, porque a gente vai responder assim, que eu ia responder assim, olha, não me sinto honrado e tal, agradecemos e tal, mas o Senhor não falou nada conosco, um abraço, Deus abençoe vocês. Aí ela falou, vamos fazer uma oração para a gente não responder mentindo. Aí eu fui nessa conversa dela, a gente começou a orar. E a coisa começou a complicar para o nosso lado. E eu não queria esse negócio de jeito nenhum. Eu coloquei 5 provas para Deus que eu tinha certeza que Ele não tinha tempo suficiente para responder. E eu botava prazo assim, para não dar certo, para eu poder dizer assim, pronto, Deus falou que não é para ir. E a coisa foi tomando uma proporção e a gente foi orando, meu Deus do céu. Um sábado eu estava de manhã lendo lá no quarto, entraram a Fernanda, minha filha mais velha, a Márcia, e elas entraram chorando, e a Fernanda falou, pai, eu não sei qual é a sua decisão, mas
Por nós, se depender da gente, Deus já falou conosco, nós, se não aceitarmos esse convite, vamos ser infiéis. Eu levantei da cama e disse para ela: vocês têm ideia do que é isso? Vocês estão achando que isso é brincadeira, ir morar no Rio? Abrir mão do nosso emprego federal, para ir trabalhar para a convenção. Eu vou viajar muito, nosso padrão de vida vai despencar. A gente morava num apartamento de 4 quartos, 3 suítes, dava para jogar futebol na sala, andar de bicicleta dentro do apartamento. Tínhamos um padrão de vida, saímos de férias, ia para fora do Brasil sempre. A gente tinha um padrão de vida alto, eu era um executivo da Caixa. Eu tinha um salário muito bom. Eu falei: não vamos abrir mão disso tudo aqui. Aí a Fernanda falou assim para mim: pai, não importa, para nós só 2 coisas são importantes: que a nossa família esteja unida e no centro da vontade de Deus. Eu preguei no casamento dela sobre isso. Filha, eu queria te dar um conselho que um dia uma filha me deu. O que importa na vida é ter uma família unida e viver os propósitos de Deus, estar no centro da vontade de Deus. E Deus foi trabalhando. Eu me lembro que foram tantas situações, não dá para contar tudo, mas a última delas, numa sexta-feira à noite, a gente orando, e com a família, eu compartilhando, e aí teve um momento que eu falei assim para os filhos: olha, se a gente for nesse negócio, olha, vocês talvez na velhice, nós quando tivermos velhos, vocês vão ter que cuidar de 2 velhinhos, porque nós não vamos ter mais esse plano de aposentadoria da Caixa. Aí a filha do meio, a Ana Flávia, 12 anos, falou assim: pai, mas se Jesus não tem poder para cuidar de 2 velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Em vez de falar: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, a gente deveria passar a dizer: a Caixa Federal é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus usou a boca de uma menina de 12 anos para dizer para mim quem é o Senhor da nossa casa. Nos ajoelhamos e choramos. Aí eu descobri que eu tinha um ídolo. O ídolo da zona de conforto. O ídolo do salário, da segurança, de um salário público federal, de um plano de saúde, de um auxílio alimentação todo mês, que era uma maravilha, de participação em lucros, de bônus, de 13º. Naquela época tinha um em fevereiro e outro em novembro. Enfim, essa zona de conforto. Eu nasci no sertão. Muitas vezes mamãe cozinhou mamão verde com ovo e farinha para a gente comer. Nasci na roça. E lutei na vida toda, com muita dificuldade de sair de casa, com o dia da passagem de ônibus para estudar em Belo Horizonte. Agora que eu estou nessa posição, eu um dia pensei: agora é só manter o barco e aposentar. E eu planejava morar uns tempos fora do Brasil, depois que me aposentasse, para estudar, fazer umas coisas. E agora Deus quer que eu largue tudo isso para ser missionário dos batistas? Esse negócio não é para mim não, eu não sou caranguejo, eu sempre andei para frente. E eu descobri que eu tinha um ídolo, a minha zona de conforto. E eu olhava para os filhos, estudavam em escolas particulares caras em Brasília. Tínhamos um padrão de vida muito bom. E agora chegou o momento da gente largar tudo. Aquele pastor chamado Valdemiro Timichak, diretor de Missões Nacionais. Aquele homem foi uma voz de Deus, um anjo da minha vida. 2 dias antes daquele homem morrer, ele me ligou. Ficou 2 horas comigo no telefone, com a voz bem fraquinha. E eu ponderava uma série de coisas para ele. E ele teve uma hora que ele disse assim: meu irmão, você precisa subir o Monte Moriá, como Abraão fez, e sacrificar os seus Isaques e viver a vontade de Deus para a sua vida. Em outras palavras, ele falou: pastor Fernando, você tem um ídolo, você é um idólatra, você precisa subir o Monte Moriá e entregar o seu ídolo para viver os propósitos de Deus. Há muito pastor, muito líder, muito crente que não vive os propósitos de Deus porque tem um ídolo na sua vida. E não foi fácil. Eu falo a verdade para vocês, eu nunca quis ser diretor de missões nacionais. Perdi 83% da minha renda para ir ser diretor de missões nacionais. E morar no Rio.
morar num apartamento que cheguei lá, deu tanto problema, nós queimou, a corrente é diferente, a energia, queimou geladeira, queimou freezer, o fogão não entrava no local que botava fogão, porque o nosso era maior. Eu gastei mais de 10 mil reais comprando coisa para poder arrumar, para poder dar certo, para ficar lá. Na primeira semana rompeu um cano dentro da sala, água para tudo quanto é lado. Eu estava no Amapá, na Operação Jesus Transforma, minha esposa liga chorando. Olha, a água invadiu aqui, o que é que eu faço? Não conheço ninguém no Rio. Parece que tudo ia dar errado. Para quem vivia numa vida controlada, assim, tudo planejado, tudo certinho, estava num contexto extremamente complicado agora. Eu tinha um ídolo. Ocupação onde meus filhos vão estudar. Eu queria lá ir para morar em Rio de Janeiro, eu ia muito no Rio a trabalho, descia no aeroporto, o carro da Caixa Federal me pegava, levava lá no centro onde tinha a sede, eu ia no hotel e a minha alegria, quando o avião decolava, eu olhava a Baía de Guanabara lá de cima, ia embora. Você vai morar no Rio, você vai ser missionário. Esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. Agora, você não é obrigado, você escolhe. O que você quer da sua vida? Aí um dia eu saí de casa, fui lá na casa e falei, olha, eu estou fora, eu vou embora. Você vai para onde? Vai ser cedido para outra área de governo? Não. Vai trabalhar em outro banco? Não. Eu vou embora, eu vou ser missionário. Aí tem que fazer os exames com o psicólogo, psiquiatra, e o psiquiatra me perguntava, o que você vai fazer? Eu vou ser missionário. Eu explicava para ele, ele ia assim, rapaz, você está separando, é uma crise familiar. Eu falei, não é crise familiar não, a crise espiritual mesmo, porque Deus quer que a gente vá ser missionário. Aí o cara vai entender um negócio desse? Você pedindo demissão de um emprego federal para ser missionário. Pirou mesmo. Aí o psicólogo falou assim, eu acho que eu estou entendendo só um pouquinho. A minha esposa é de uma igreja batista lá em Taguatinga. Eu acho que é mais ou menos isso. Que vocês deixam tudo para servir a Jesus, pregar o evangelho. É mais ou menos isso. Eu falei, é exatamente isso aí que vai acontecer com a gente. Chutamos o balde. E agora nós vamos viver para a glória de Deus. Eu sei, no dia que eu fui lá preencher tudo, aí eu recebi um formulário lá, depois de tudo certo, a documentação, aí tinha um formulário lá, aí eu pedi demissão, aí tinha lá, líquido a receber, zero. Não peguei, foi de garantia, peguei nada, pedi demissão, emprego federal, não tem acordo, foi embora, zero. Aí eu liguei para minha esposa lá do pátio, da Caixa Federal, falei assim, Márcia, nós estamos livres, líquido a receber, presta atenção quanto vai cair na conta, zero, nós estamos 100% na dependência de Deus, aleluia. Irmãos, o que eu estou pregando aqui sobre vida cristã não é para os outros viverem não, antes de pregar o que eu estou pregando nessa manhã, eu tenho vivido isso. E eu descobri que eu era um pastor que tinha um ídolo, porque é fácil você pregar para os outros, entregar tudo para Jesus. Agora eu quero ver você. Pregar para os outros viver é uma coisa, agora você viver o que você prega é outra. Fazer palestra e estudo bíblico é uma coisa, agora você viver o que está aqui é outros 500. Eu vou repetir essa frase. Ídolos na nossa vida impedem viver os propósitos de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Um dos medos que eu tinha eram os estudos dos meus filhos. Eu investia muito neles. Falava, eles todos com 15 anos tinham que falar inglês fluente, ter lido a Bíblia toda. Lá em casa tinha umas regras. 15 anos de idade, todo mundo tinha que ter lido a Bíblia toda. E também falar inglês fluente. E eu investia para eles serem bem educados. Porque eu tinha na minha mente o seguinte, os pais têm que deixar para os filhos duas heranças. Herança espiritual e herança intelectual. Se você preparar os seus filhos espiritualmente, dar educação para eles, pode botar eles em qualquer canto desse planeta, eles vão se virar. Herança espiritual, herança intelectual. Largamos tudo e fomos ser missionários. Agora, no dia 7 de julho, completaram 19 anos que nós estamos nessa batida. Eu recebi o meu primeiro salário da junta, paguei as contas todas, sobrava 10 reais. Aí que comemos uma pizza no primeiro mês por 18. Estourei o orçamento em 8 reais já.
Eu costumava jantar e almoçar em bons restaurantes em Brasília. Agora a gente comia pizza dentro de um supermercado, que lá no fundo dele tinha uma pizzaria e era mais barato. A gente pegava o refrigerante no próprio supermercado, que era mais barato, não tinha que pagar aqueles 10% e tal. A gente ia comer pizza numa pizzaria dentro do supermercado, Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, porque a pizza era bem baratinha e eu levava as crianças e a esposa uma vez no mês para a gente comer pizza dentro do supermercado. A gente costumava almoçar em bons restaurantes em Brasília. E não tem ninguém frustrado lá em casa não, viu, queridos? Ninguém frustrado, Deus cuidou da gente, a turma estudou. A Fernanda fez Relações Internacionais, mestrado na Federal, doutorado. Hoje ela coordena o curso de Relações Internacionais na Mackenzie, no Rio de Janeiro, na Escola de Negócios da Mackenzie, dá entrevista na Globo, CNN, sempre está dando opiniões aí na área internacional. O esposo dela é engenheiro de petróleo da Petrobras. E tem uma filhinha, me deu uma netinha. Estudou, Deus cuidou deles. Ela casou com o filho da promotora de missões da igreja onde a gente foi ser membro no Rio. A Ana foi estudar numa das melhores universidades americanas. Formou em Baylor. Trabalha na área hospitalar, trabalha na UTI de um hospital lá em Dallas. Se formou, se especializou em UTI na área de cirurgia de cardiologia. Mora lá em Dallas, nos Estados Unidos. E o Guilherme está terminando esse ano a faculdade de Direito, vai casar o ano que vem, Deus cuidou deles. Mas não importa, se não tivesse também estudado, Deus estaria cuidando dos nossos filhos, Deus cuida da nossa família. E eu aprendi uma coisa, quem é o pastor da nossa casa, da nossa família, é Jesus. A minha segurança não vem do meu emprego, nem do meu salário. A minha segurança não vem da zona de conforto que eu possa produzir. A minha segurança é o Deus de Israel. A minha segurança é o Deus de Israel, guarda de Sião, o pastor de Israel. A minha segurança da nossa casa é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, cuida dela, ele que cuida da gente, ele sabe das nossas lutas, dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas, e ele cuida da gente, ele cuida da gente. O poder de Deus, irmãos, se manifesta nas nossas vidas, todo dia. E viver, e eu aprendi a depender do poder de Deus. Viajar um ano, nos meus primeiros anos na junta de missões, viajava esse Brasil, um ano eu dormi 1/3 das noites do ano fora de casa, somando, né? Não foi direto não. Eu nunca cheguei em casa e encontrei minha esposa triste, infeliz, os filhos reclamando, não tem ninguém frustrado não. Todos felizes. O meu pequeno, o Guilherme, na época com 6 anos, antes de ir para a junta, nós tínhamos ido numa concessionária lá em Brasília, tinha lançado aquele Toyota Corolla, banco de couro, automático, primeiro carro automático, comprei um carro daquele. Fui com a família, a gente comprou um carro daquele, quando eu trabalhava lá. Naquela época lançou o Toyota Corolla, banco de couro automático, aquela coisa toda. Aí compramos um e a gente estava lá na concessionária assinando os papéis. Aí a moça mostrou uma caminhonete para o Guilherme. Aí ele ficou animado, veio e falou, papai, vamos comprar caminhonete. Eu falei, não, na próxima, quando vencer a garantia desse carro, que a gente trocava quando vencia a garantia, 2, 3 anos a gente trocava o carro, aí na próxima a gente compra caminhonete. Aí ele ficou com isso no coração, de que a gente ia comprar caminhonete, caminhão-tenete, ele falava caminhão-tenete, agora o papai vai comprar caminhão-tenete, para a gente ter uma caminhonete. Aí logo no ano seguinte nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu entrava no quarto para orar com ele, colocava a mão nas costas, ficava recitando alguns versículos, contando uma história bíblica para ele. Depois eu orava. Ele já estava assim meio sonolento. Aí eu fui saindo do quarto. Aí ele levantou a cabeça assim, papai, sabe aquela caminhonete? A gente não precisa mais comprar caminhonete não. Porque ele ouvia a gente falando do orçamento lá em casa, que as coisas mudaram. Ele falou assim, papai, agora a gente não vai precisar de mais caminhonete não, porque agora a gente vai conquistar a pátria para Cristo. A visão que Deus já estava dando ao nosso filho. O que interessa para a nossa casa não é o carro novo que a gente vai comprar agora. O que interessa para nós é viver o propósito de Deus de conquistar a vida, pessoas para Cristo Jesus nessa nossa nação. Botei a minha vida em missões nacionais, podia ter feito melhor, trabalhei muito, me dediquei, corri para lá e para cá, projetos novos, queria alcançar o maior número de pessoas. Não para provar nada para ninguém, mas vivendo a alegria da missão que eu recebi do Senhor, de poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus, essa nação, dizer que Jesus transforma. Os ídolos nos impedem de viver os propósitos de Deus.
Os ídolos da nossa vida nos impedem de ver a glória de Deus nessa terra. Os ídolos da nossa vida nos impedem de viver o extraordinário de Deus. A vaidade, o orgulho, a mediocridade, coisas que nós elegemos. Perdi no tempo aqui no horário, gente. Coisas que nós achamos que agora é tudo na nossa vida. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. O Espírito dele habitou em nós. E nós vivemos para ele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você está vivendo? Para você mesmo? Ou você está vivendo para Cristo Jesus? Poder da oração, poder da palavra, poder do Espírito. Aprender a viver na total dependência do Senhor e viver para a glória dele, cumprindo a missão que ele nos deu. A maioria das pessoas que nascem no planeta Terra vai viver só a rotina da sobrevivência. Nasce, estuda, arruma um emprego, casa, arruma um lugar para morar, alguns arrumam um carro, aposenta e vão embora. Venceu na vida. Essa é a rotina da sobrevivência. Mas Deus nos criou para mais do que isso. Deus não nos criou apenas para viver a rotina da sobrevivência. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E eu não quero viver nessa terra apenas para viver a rotina da sobrevivência. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida e na vida da minha família. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Deus faz umas coisas, parece brincadeira com a gente. Deixa eu só contar um negócio para você aqui. Me dê mais 5 minutos. A minha filha sonhava estudar nessa universidade, chamada Baylor. Quem estuda lá são os netos dos Bushes, aquele presidente dos Estados Unidos. E eu fui num evento na Convenção Batista do Texas, parceira nossa de missões lá na Amazônia. E teve um jantar para 50 empresários, gente rica, com a presidente daquela universidade. E uma pessoa que ia naquele jantar lá, falou para mim assim, ó, eu consegui um convite para você ir comigo. Falei, eu vou. Aí aquelas mesas redondas, um lugar bacana. O jantar e a mulher lá na frente. Eu só via a mulher na Fox News, na televisão. E ela lá na frente. E aí o jantar, a mulher falou e tal. Deu uma saudação, falou um pouquinho lá, uns 10 minutos. E o jantar ali. Aquelas pessoas que estavam ali eram investidores, pessoas que faziam doações para a universidade, né, que faz doações altas para a universidade. O mais fraquinho ali veio no próprio avião dele para a reunião. E eu lá, missionário. Aí o moço que me levou, ele falou assim, ó, nós vamos ter 30 segundos para cumprimentar a mulher. Falei, 30 segundos. E é coisa rápida. E o cerimonial não vai dar nem chance. 30 segundos eu cumprimentei aquela mulher, olhei no olho dela e falei que eu era do Brasil. E eu disse para ela assim, olha, os primeiros missionários chegaram no Brasil, vieram daquela cidade, e a Anna Bagby, o pai dela foi presidente dessa universidade, o John Luther. E eu falei para ela assim, a Anna Bagby era professor de matemática do college, que antes de Baylor era college,
E o pai dela, John Luther, foi presidente lá. E eu falei assim, os Bagbies levaram o evangelho para o Brasil. E ela falou, é verdade, a principal rua do campus chama Bagby. E eu falei, pois é, eu tenho uma filha que chama Ana, e o sonho dela é estudar nessa universidade. Aí já estava andando, 30 segundos passaram. Aí a mulher ainda me segurou assim, meteu a mão na bolsa, deu o cartãozinho dela para mim e falou assim, manda um e-mail para mim. Cheguei no hotel, mandei um e-mail, ela me orientou e tal, enfim. Aí a minha filha foi estudar, meus irmãos, de bolsa, nessa universidade. O missionário americano ficou sabendo que ela está estudando lá, falou assim, rapaz, tu deve estar com muito dinheiro. Eu falei, esse dinheiro eu não tenho não, meu irmão, mas eu conheço quem tem. Eu conheço o dono da prata e do ouro. Só mostrar para você como é que Deus... Quando nós somos fiéis aos propósitos de Deus, irmãos, Deus cuida da gente, Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa família. Se você tem dúvida, não seja velhaco, não. Conhece essa expressão? Lá no meu interior, velhaco. Seja velhaco com Deus, não. Confie no Senhor. Seja fiel ao Senhor. Que ninguém que é fiel aos propósitos de Deus nunca foi decepcionado pelo Senhor. Deus honra aqueles que são fiéis ao seu chamado, à vocação. Deus cuida da gente. E não é o que a gente tem que vai nos fazer felizes, abençoados. Não é o que nós temos que nos faz abençoados. É o que nós somos em Cristo Jesus que nos faz abençoados. Nós somos abençoados não porque temos coisas, conquistamos coisas. Nós somos abençoados pelo que nós somos em Cristo Jesus. Essa é a bênção. E aí, a evangelização, queridos. Mover para cumprir a missão de Deus na igreja, com os ministérios da igreja, no nosso dia a dia, cada um de nós, viver esses propósitos do Senhor, ganhar pessoas para Jesus, multiplicar discípulos, semear em abundância o que estamos fazendo para semear em abundância. Eu tenho muitos compromissos, uma agenda intensa. E eu me divirto com tudo isso. Mas a coisa mais importante que eu faço, irmãos, é ganhar pessoas para Jesus. Compartilhar o Evangelho. Em todo tempo eu quero aproveitar as oportunidades e oro para que Deus coloque pessoas na minha vida para eu compartilhar o Evangelho. Por exemplo, onde eu corto o cabelo, quando eu ainda tinha mais cabelo. Hoje é pouquinho, é só dar uma arrumadinha. Só passar a máquina assim, corta rápido. Há 12 anos eu corto o cabelo no mesmo lugar. Eu sempre ia sábado de manhã. Hoje mesmo, se eu estivesse no Rio, eu teria ido lá tomar um café nessa barbearia e cortar o cabelo lá com os meninos. E eu chegava lá, comecei a ir lá, a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei perguntando, tem alguém que sabe cortar cabelo aqui? Aí eu comecei a me relacionar com eles, fazer amizade. Porque para mim cortar o cabelo é um projeto missionário. E eu comecei a me relacionar com eles. Resultado, daqueles que trabalham ali, o menino que começou a cortar meu cabelo, hoje ele estuda no Seminário do Sul. Ele começou ano passado, ele vai começar o 4º semestre agora no Seminário do Sul. Começou cortando meu cabelo. Aí um dia ele falou assim, tentei marcar com ele. Ele falou, pastor, hoje eu não posso não, que eu não vou trabalhar hoje sábado, eu estou num curso de treinamento de líderes da minha igreja. Outros 2 também estão na igreja, servindo ao Senhor. O principal que eu ia naquela barbearia, não era cortar o cabelo, era compartilhar o amor de Deus com eles. Comecei a fazer amizade com ele, na primeira vez, eu perguntei para ele, já almoçou? Ele falou, não, 11 e pouco agora. Eu falei, você almoça onde? Não, pega a marmita aqui. Quanto que é a marmita? 15. Aí eu dei vintão para ele, falei assim, hoje eu pago seu almoço. Depois convidei ele, foi lá em casa. Eu comecei a me relacionar e orar por ele, me relacionar intencionalmente para fazer um discípulo de Jesus. Hoje, ele estuda no Seminário do Sul, porque Deus o chamou para a obra. Com quem você está se relacionando hoje intencionalmente para compartilhar o amor de Deus? Com quem? Quantas pessoas, pastor, você está discipulando no momento? Deixa eu contar uma história aqui.
da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito simples. Pensa numa mulher que evangeliza, pastor Gilvan. 83 anos. Teve uma história dela que eu contei, eu acho, pregando por aí. Alguém cortou e botou aí nos vídeos, viralizou. Eu sempre estou vendo pela internet a história da mamãe que eu contei. Vocês já ouviram essa história? Nunca ouviram, não? De uma senhora, numa festa de junina. A minha mãe faz umas coisas, pastor Gilvan, que eu não tenho coragem de fazer. Não tenho coragem de fazer. Ela mora na cidade do interior da Bahia, Jaguaquara. Vocês conhecem, né? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar de Jaguaquara? É lamentável. É lamentável. Está lá perto. Quem conhece a história dos batistas já deveria ter ouvido falar de Jaguaquara. Quem lê o livro História dos Batistas, página 47, na 124, fala de Jaguaquara. Lá está o colégio batista mais antigo do Brasil. Colégio Batista Taylor Egídio. Fundado pelo missionário Taylor, Zacarias Taylor, a esposa dele, a Kate Taylor. Olha aí, estudei nesse colégio. Qual é o colégio batista mais antigo do Brasil? Ele foi fundado em 1887, se não me falha a minha memória. Olha aí, história para vocês de graça aqui. Então, mas isso não importa, essa história de Jaguaquara. E ela mora lá até hoje. Papai, a gente tinha uma fazenda, papai vendeu, a gente veio para a cidade, acabou que perdeu tudo. E aí a gente ficou morando ali, naquela cidade. E a palavra do Senhor entrou lá em casa, é outra história, não vou contar essa história da nossa conversão, é outra história muito linda do que Deus fez na nossa família. Não éramos crentes, não conhecíamos a palavra, e Deus fez uma grande obra lá. E a minha mãe, assim, pensa numa mulher que assim, entregou sua vida a Jesus, e ela evangeliza muito. Ela não perde a oportunidade. Ela vai no Rio, às vezes eu levo no médico, o médico faz a consulta e tal, no final ela fala assim: doutor, posso lhe falar um negócio? Doutor, o senhor já aceitou Jesus como seu salvador? O médico regala o olho assim: doutor, deixa eu lhe falar uma coisa, se o senhor não aceitar Jesus, se o senhor não nascer de novo, se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o inferno. Eu vou orar pelo senhor. Com ela não tem conversa não. Ela fica lá uns dias no prédio, ela evangeliza todo mundo. Todo mundo já conhece ela lá quando ela chega no Rio. Ela mora numa casa grande, 4 quartos, quintal. Fica numa esquina na Avenida 2 de Julho, lá em Jaguaquara, quase em frente à Igreja Batista. Os filhos foram crescendo, todo mundo criou asa, foi voando, foi embora. Ela ficou sozinha com o papai lá. E na minha cidade tem festas juninas, essas festas de São João. A cidade lota. Tem festa lá, a prefeitura promove, a confusão. E a cidade não tem hotéis, pousadas para acolher todo mundo. O povo aluga casa, e o povo dorme dentro do carro. Tem gente que dorme até na rua, para as festas. E um dia desses aí, de semana da festa junina lá, a mamãe está na porta de casa, para um carro com 3 homens no carro. E um deles vira para ela assim: minha senhora, a senhora vende um banho para nós? Ela falou: vender banho, meu filho? É que nós viemos para a festa junina, dormimos aqui no carro, vamos ficar para a noite agora para a festa no clube, a gente queria tomar um banho, trocar roupa, a senhora vende um banho para nós aqui? Não tem lugar para tomar um banho nessa cidade aqui. E o hotel está cheio, não tem lugar para nós. Aí ela: pode vir, vem tomar o banho de vocês. Nunca tinha visto esses homens na face da terra. Esses caras entram para tomar um banho lá em casa. Enquanto eles estão tomando banho, ela foi preparar um café. Cuscuz, daquele amarelinho cuscuz, fritou uns ovos, cozinhou uma banana da terra. Eu gosto desse café quando eu chego lá. Fez aquele café. Papai sempre tinha requeijão, aquele requeijão amarelinho, na geladeira. Aí os caras tomaram banho e a mamãe botou aquela mesa e falou assim: ó, vem tomar um café aqui. Aí os caras sentaram. Aí ela falou assim: olha, gente, eu sou crente. Ela com a Bíblia na mão. Falou assim: eu posso fazer uma oração? Não, claro, pode fazer oração. Aí ela já faz aquela oração evangelística, né? Curta, mas evangelística. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sabe fazer oração evangelística, uma oração verdadeira. Você já compartilha o amor de Deus na oração para a pessoa entender por que você está agradecendo.
E ela orou. Os caras comeram aquele lanche e tal. E ela perguntou, e vocês vão dormir onde hoje? Não, nós vamos para a festa no clube, tarde aí, nós vamos dormir no próprio carro e tal. Ela falou assim, olha, se vocês quiserem, pode vir dormir aqui. Ela me conta essas histórias, eu fico, mamãe, a senhora não tem noção das coisas? Eu nunca faria um negócio desse. Ela falou assim, meu filho, eles iam roubar a gente, iam roubar o que aqui? A aposentadoria do seu pai, 1.800, 1.700 conto. Roubar o quê? Televisão, isso aqui? Matar a gente ia para o céu. A Jesus. Não tinha nada ruim que podia acontecer, não. Aí o moço falou, não, minha senhora, nós vamos chegar muito tarde. Vamos para a festa, vai chegar tarde. Ela falou, não tem problema, eu deixo uma chave com vocês. Vocês estão rindo? Ela me contando essas histórias. E não é que os caras pegaram essa chave e foram para esse forró, para essa festa de São João. Chegaram lá pelas tantas, acordaram no outro dia lá, 10, 11 horas da manhã, com aquelas caras amassadas. E ela já tinha preparado a mesa. Tomar um café. E aí com a bíbliazinha dela aberta. Vocês tomam um café, vamos fazer oração. Orou. Quando vocês tomam café, deixa eu ler queria ler a palavra de Deus para vocês, vai ser bom. Aí o outro falou assim, é bom que protege a gente. Isso, vou ler para proteger vocês. Aí leu. Os caras ficaram 3 dias de festa lá em casa. Tomando banho, comendo e dormindo lá. E ouvindo. E ela orando por eles. Acabou. Uns 2 meses depois parou um caminhão na porta lá da casa da mamãe. E o moço desceu uns negócios, uns presentes para ela. Ela falou assim, eu não comprei nada, o que vocês estão trazendo para mim? Não, é que ficou hospedado aqui na sua casa um moço, e ele é dono de uma rede de lojas. Ele pediu para trazer esses presentes para a senhora. Eu trabalhava na época na Caixa Federal, lá em Belo Horizonte. E um dia eu estava lá na minha mesa, aí a secretária veio e falou comigo assim, olha, tem um moço aí que quer falar contigo. Eu falei, mas não marcou. Mas ele falou que conhece a sua mãe, a dona Lita, lá de Jaguaquara. Eu falei, pô, o cara conhece minha mãe. Manda entrar aí que eu vou atender. Aí o moço, eu queria muito conhecer você, sua mãe fala tanto de você, deu até o endereço onde você trabalha aqui. Eu vim numa feira aqui em Belo Horizonte, e ela falou tanto que eu tinha que vir aqui te conhecer. Sua mãe é uma pessoa muito especial na minha vida, minha família se tornou amiga dela. Eu sempre vou lá com a minha esposa, e meu filho, nós ficamos hospedados lá na casa dela agora, ela é nossa amiga. E eu vim aqui, ela falou que tinha que te conhecer. E eu conheci a sua mãe, porque em umas festas juninas, eu não tinha onde dormir lá com meus amigos, nós ficamos na casa dela lá, e foi muito especial. E a coisa mais preciosa foi que eu ouvi a palavra de Deus, a minha vida mudou para sempre. Hoje eu sou um servo do Senhor Jesus, porque a sua mãe orou, acolheu a gente, orou e leu a palavra. Quando esse vídeo rolou na internet, esse testemunho, um dos caras escreveu lá, olha, eu também estava lá e eu também já aceitei Jesus Cristo. Eu não faria o que ela fez. Mas a minha mãe não evangeliza, porque é programa de igreja, alguém obriga ela. É estilo de vida, pastor Gilvan. Eu estava morando em Brasília, mas estava em processo de mudança, a mamãe estava em Belo Horizonte comigo, um amigo meu lá de Brasília pediu para eu levar um carro dele, que ele estava mudando. Aí eu viajei no domingo à tarde de Belo Horizonte para Brasília, a mamãe estava lá, falei, mamãe, vamos comigo essa semana. Eu fiquei um tempo trabalhando em Brasília e Belo Horizonte e voltava toda semana. De avião, mas nesse dia eu fui de carro, a mamãe foi comigo. E aí a gente estava indo, no final da tarde de domingo assim, e aí tinha uns militares, jovens militares do exército, pedindo carona na beira da estrada, para ir para uma base do exército que tinha lá para o lado de Cristalina. Faltava assim uns 100 quilômetros, e muitos jovens daquelas cidades pequenas ficavam pedindo carona. E a mamãe vira para mim assim, Fernando, vamos dar uma carona para esses meninos, para a gente pregar o evangelho para eles? Eu falei, mas dá carona para gente estranha, mãe? Eles devem ser bons, estão com a roupa do exército, não deve ser ruim não.
vamos que a gente prega o evangelho. Eu falei, a senhora prega então? Eu falei, ela falou, prego. Eu falei, então tá. Aí parei, entraram 2 no carro. 100 quilômetros esses caras no carro. E a mamãe abriu a carretilha. Começou a conversar, a contar histórias, não sei o quê, quem é, não quer, quem, tua mãe, teu filho, tu é filho de quem? E mãe, faz o quê? Tu é de qual cidade? Aí ela descobriu que um era afastado da igreja, o outro não era crente, ela orou e meus irmãos, um entregou a vida a Jesus, o outro se reconciliou. E ela desce, na hora dos meninos sair, ela desce do carro com eles e bota a mão sobre eles e vou orar por vocês aqui, E você primeiro, não fica fora do rebanho. Porque ovelha fora do rebanho, o lobo pega. E você procura uma igreja. Olha a cabeça dela. Dá carona para eles, para a gente pregar o evangelho. Quem mandou? A igreja? É algum programa da igreja? Não. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Mora sozinho, 83 anos. A alegria dela é ganhar almas para Jesus. Vamos orar, irmãos. Chega. Chega por hoje. Tanta história, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Ame Jesus. Viva essa vida cristã para valer. Não seja um crente meia boca, não. Seja um crente para valer. Você tem algum ídolo na sua vida? Eu queria orar com você. Alguém, dá uma nota aí, meu irmão. Dá uma nota aí nesse piano bacana. Você tem algum motivo para orar comigo? Se você quiser sair, pastor, eu quero ir na frente orar contigo, porque eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Enfim, eu não sei o motivo que você quer vir aqui na frente orar comigo, não. Você quer sair desse lugar aí para dizer, Senhor, eu quero consagrar minha vida para eu viver para valer. Você às vezes tem um ídolo que quer, nesse momento, subir o Monte Moriá e dizer, Senhor, eu quero bater esse ídolo aí. Senhor, eu quero viver sem reservas esse evangelho. Eu quero dedicar minha vida para ganhar almas para Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pela vida cristã que eu estou levando, minha boca. Eu quero ir à frente para te agradecer, Senhor, pelo teu filho que morreu na cruz. Seja lá o motivo que você quiser, você sai do seu lugar. Eu vou orar aqui com você. Você quer que eu oro com você. Eu quero ser. É a minha oração, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Senhor amado, quebra a minha vida, faz de novo. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
Nosso maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós invocamos o Teu nome, humildemente, rogando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois não somos dignos de chegar na Tua presença, mas pelo sangue do Cordeiro, o Teu Filho, derramado na cruz, nós oramos ao Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Te adoramos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome, reconhecendo a Tua glória e o Teu poder, e pedindo perdão, Senhor, pelas vezes, pelo tempo que poderíamos ter orado mais e não buscamos a Tua face. Oh Deus, nos perdoe. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. E aproveitamos para Te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo avive em nós essa sede da Tua presença. Aviva na nossa alma, Senhor, essa sede da Tua presença. Quero Te pedir também perdão, Senhor, pelas horas que poderíamos gastar bebendo da Tua palavra e gastamos o nosso tempo com coisas tão infrutíferas. Ah, Senhor, perdoa-nos. Aviva no nosso coração, na nossa alma, essa sede pela Tua palavra. Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Pai, se há algum ídolo na nossa vida, que o Senhor nos mostre e nos dê forças para subir o Monte Moriá e sacrificar todo Isaac, tudo aquilo, Senhor, que nós colocamos como prioridade no Teu lugar. Se alguma coisa na nossa vida ocupa o Teu lugar, Senhor, nós nessa manhã entregamos ao Senhor os nossos Isaques. A nossa oração, Senhor, é que nós queremos viver a plenitude da Tua vontade na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Queremos viver para o louvor da Tua glória. Queremos viver o sobrenatural da vida cristã em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor encha do Teu Espírito as pessoas que vieram aqui à frente. Cobre com Teu sangue cada um, Pai. Derrame porção dobrada da Tua graça sobre cada pessoa aqui. Eu Te peço que o Senhor restaure a plenitude da comunhão de cada um de nós com o Senhor. Dá-nos a unção do Teu Espírito para vivermos uma vida para o louvor da Tua glória. Pai, nós consagramos ao Senhor cada pessoa que está aqui na frente. E pedimos que o Teu Espírito nos use onde nós formos. Pai, a gente coloca no Teu altar nesse momento os nossos medos. Somos seres humanos medrosos, Pai, medos. Colocamos as nossas inseguranças, preocupações, o medo do amanhã, o medo do futuro, as inseguranças, ó Pai, as preocupações, nós derramamos aos pés da cruz de Jesus e queremos viver, ó Pai, a Tua paz, a Tua
tua alegria. No Espírito Santo. Pai, que os meus irmãos aqui vieram à frente. Tenha do Senhor nesta manhã uma bênção especial de avivamento, de alegria no Espírito, para viver o extraordinário do Senhor cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga assim: é maravilhoso servir a Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. É maravilhoso servir a Jesus, meu irmão. É maravilhoso, pastor, servir a Jesus. É maravilhoso servir a Jesus.